Vamos lá, então vamos começar falando um pouquinho sobre esse petróleo, né? Já que a gente teve essa decisão importante hoje da OPEP+, também, por aumentar a produção nos próximos meses. Mas até então a gente tem acompanhado uma volatilidade muito grande da commodity, né? Com esse anúncio de aumento da produção do petróleo, você acredita que o preço do barril deve estabilizar? Como que vai ficar a questão, por exemplo, da demanda aí, na sua opinião? Porque vocês estão com uma boa perspectiva, né? Vocês estão mantendo aí parte das posições de vocês nas empresas do setor, né? Sim. Então, o setor de commodities, de uma forma geral, é um setor que a gente gosta bastante. A última participação, inclusive, aqui no BMC, foi um dos calls que eu ressaltei que seria o mais prudente de se posicionar, né? De uma forma geral, as commodities, apesar de parecerem de alguma forma, porque a gente olha aqui para, por exemplo, o Vale do Rio Doce ou de Suzano, que tem suas commodities pontualmente numa trajetória de baixa, ou até, na minha perspectiva, temporariamente, mas se vocês forem ver o índice de commodities de uma forma geral, eles estão numa alta e talvez nas máximas aí dos últimos anos e da história, inclusive. Então, assim, a perspectiva para o setor ainda continua sendo muito boa e, consequentemente, a perspectiva para essas empresas também, na nossa opinião, é muito boa, tá? Aí, falando do petróleo especificamente, né, a gente sabe que é uma commodity importante e, principalmente, num momento como esse, que a gente viu, de forma mais relevante até durante a semana passada, algumas questões relacionadas à energia, né? Falta de energia lá na China, na Europa, problemas relacionados a isso na Europa. Aqui no Brasil também a gente está vivendo isso há bastante tempo, né, por fatores diferenciados, mas também está vivendo um fator semelhante. Então essa questão do petróleo trouxe, né, mais em voga, mas trouxe mais atenção para essa commodity em específico. E se for falar assim em perspectiva de preço, né, eu acredito sim que ele ainda tem um potencial, mesmo com esse pequeno aumento na produção. Mas pensando assim em fatores mercadológicos, pode ser que demore um pouco mais para que isso seja visto pelo mercado ou demandado, inclusive, na economia real, tá bom? Isso vai depender, caso esses pontuações ou esses fatos pontuais, Europa, Ásia e inclusive aqui na América do Sul, continuem da forma que estão, tá? Acredito que seja esse o principal fator de pressão nessa commodity em específico.